E o STF vai pra cima do Bolsonaro, ameaça e já manda duro recado. O Bolsonaro está em pânico. Aí você vai falar, poxa, Cláudio, mas o julgamento não está sendo, né, a princípio dos golpistas lá do dia 8? Mas praticamente houve uma briga lá, uma discussão entre o Zanin e o Alexandre de Moraes indo pra cima também, consequentemente, do André Mendonça e também do Cássio Nunes. Maior quebra-pau, Gilmar Mendes falando também e o STF mandando um duro recado ao Bolsonaro, consequentemente, e a todo mundo aí, em especial, que está envolvido na delação do Cid, que nós comentamos. Eu vou falar pra você por que é que o STF tá mandando um duro recado ao Bolsonaro e companhia limitada, das pessoas que supostamente teriam participado aí da tentativa de golpe de Estado. Eu vou contar tudo pra você. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais. Seja muito bem-vindo, eu vou falar aqui para você sobre uma discussão, né, jurídica entre o ministro Alexandre de Moraes, o Zanin, o ministro Alexandre de Moraes contra, de certo modo, o Cássio Nunes e o André Marques. Eu vou contar tudo isso aí para você e vou dizer também por que é que o Bolsonaro está em pânico, não só o Bolsonaro, mas outras pessoas que estavam ali ao redor dele estão em pânico com esse julgamento. Aí você vai falar assim, mas, nossa, Cláudio, mas será que realmente eles estão em pânico? Estão sim, e eu vou contar tudo pra você. Antes de mais nada, já aproveita e já deixa um like aí, é de graça, e vamos lá falar sobre essa situação complicada do Bolsonaro, que estava querendo fugir aí do Brasil, mas parece que não vai mais dar certo. Enfim, a gente vai comentar aí, né, sobre esse tema mais tarde, né, depois dessa matéria aqui. É o seguinte, o que tá dizendo aqui a matéria do UOL, deixa eu pegar aqui e já começar o vídeo, tá? Falando de uma maneira mais clara e de uma maneira que você possa compreender. Fica tranquilo que de repente você vai ver aqui alguns termos da discussão entre o Alexandre de Moraes e o André Mendonça e o Cássio Nunes. Eu vou te explicar, você vai conseguir entender e principalmente por que é que isso vai chegar no Bolsonaro e por que é que o Bolsonaro, consequentemente, está em pânico, tá? Ao condenar tentativa de golpe, o Supremo Tribunal Federal aponta baterias para Bolsonaro. Thales Faria, matéria realmente fantástica, tá? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, e aqui tá a matéria, né? Bolsonaro ali, de certo modo, ensandecido, né? Essa aqui é a realidade. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, deixa eu pegar aqui, os ministros do Supremo Tribunal Federal, na verdade, mandaram um recado ao ex-presidente Jair Bolsonaro com a condenação do primeiro réu envolvido nos ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro contra os prédios da praça aí dos três poderes, tá? Muito além do bate-boca, né, que tá dizendo aqui o Thales, muito além do bate-boca entre o relator Alexandre de Moraes, né, e André Mendonça, e o ex-ministro aí de Justiça do Bolsonaro, o julgamento foi marcado pela discussão se houve ou não a tentativa de golpe. Eu vou falar para você um pouco mais sobre tentativa, em especial no Código Penal, para que você possa entender quem é que tá certo em tudo isso daí. Apenas o Cássio Nunes, né, juntou a André Mendonça, os dois, né? André Mendonça e Cássio Nunes, como ele foi indicado ao Supremo pelo Bolsonaro, tá aí na tese de que não houve uma tentativa de golpe de Estado. Eu vou dizer para você porque houve, tá? E aí, a gente vai falar mais quem é que tá dizendo que houve tentativa. Eu vou te falar aqui os votos, tá? O Cássio Nunes tá junto com o André Mendonça, tá dizendo assim, não, que é isso? Em hipótese alguma, né? Em hipótese alguma, houve tentativa de golpe de Estado. E ele lá com o Código Penal ao lado. Em hipótese, o André Mendonça e o Cássio Nunes, né? Contra mais outros ministros aí. Em hipótese alguma, esse pessoal, né, veio aqui, de certo modo, para tentar abolir aí o Estado Democrático de Direito. Mas vamos lá, tá? Tá aqui a discussão, a briga, né? E o Nunes Marques defendeu que o réu, né, deveria ser condenado somente pelos crimes de dano qualificado e deterioração, né, do patrimônio público. Né? Aí ele tá dizendo assim, ó, um grupo difuso e descoordenado de manifestantes, vários deles motoboys, ambulantes, entregadores, prestadores de pequenos serviços, aposentados, donas de casas, não teriam qualquer condição de atuar na concepção, né, desse crime, né, que é uma tentativa aí de ruptura
de ruptura do Estado Democrático de Direito. Disse ele aí, tá? Então o ministro Bolsonaro fazendo uma defesa aqui em especial a essas pessoas que foram lá, né, quebrar e enfim. Aí, né, o André Mendonça também argumentou assim de maneira mais sinuosa que houve uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e não uma tentativa de golpe de Estado, tá? Então tá aqui os ministros do Bolsonaro tentando defender o réu lá a qualquer custo, e o ministro Alexandre de Moraes, Zanin, Gilmar Mendes, eles não gostaram nada disso. Aqui abre aspas, né? A perspectiva de atuação deles era criar uma situação de instabilidade institucional. Aqui o André Mendonça e o Cassius Nunes lá tentando defender. A perspectiva de atuação deles era apenas de criar uma instabilidade institucional. E qualquer tentativa de golpe dependeria das Forças Armadas, basicamente. Para ele, né, a tentativa por si só, né, também não era suficiente para a condenação por golpe. É realmente um ministro bonzinho, hein? Realmente preocupado com o réu. Mas o Cristiano Zanin já pensou diferente, né? Abrindo a discussão sobre a tentativa, né? Se vale para a condenação por golpismo. Aqui está a fala, né? Estamos diante de crimes de atentado ou de empreendimento, os quais se consumam com a simples tentativa. Argumentou o Zanin. Eu vou te explicar para você. E vou dizer também por que o Bolsonaro está preocupado com isso daqui, né? O Zanin falando aí. O réu ingressou juntamente com a multidão em tumulto que defendia, mediante violência física e patrimonial, o fechamento dos poderes constitucionalmente estabelecido, além da deposição do governo democraticamente eleito. Então tá aqui a fala do Zanin, batendo forte, tá? E aí, né, chegou a conclusão de 17 anos de prisão, tá? Foi esse o raciocínio seguido por todos os outros ministros, que fez a condenação do réu chegar a 17 anos de prisão, com acréscimo que é apontado na direção de quem incentivou. Aqui tá o grande problema, como diz o caso do outro, aqui tá morando o perigo, tá? Porque se aí você pensa que tem a situação, antes de eu fazer esse comentário, eu quero falar sobre a opinião do Gilmar Mendes também, né? O Barroso, que foi extremamente agressivo num termo, né, não me leva a mal, tá? Mas ele foi bastante incisivo. O Barroso falou o seguinte: a democracia brasileira correu risco real e o 8 de janeiro foi parte mais visível de uma história que transitou pelo subterrâneo e ainda vamos ver ou vamos conhecer mais integralmente. Ou seja, aqui já está ameaçando e está dizendo claramente que vai vir mais coisas por aí, tá? Aí o Gilmar Mendes falou e fala assim, ó, não se faz assentamento na frente de quartel, nem aqui em nenhum lugar. E isso se fez, né? Essas pessoas saíram de lá para fazer a manifestação aqui, ó, de outros estados para ir lá para, né, fazer a manifestação lá. Tudo isso precisa ser devidamente iluminado. Preste atenção nisso. Devidamente iluminado. Nós estamos diante de um caso de gravidade ímpar, ou seja, de gravidade única. Em resumo aqui, pessoal, né, Jair Bolsonaro que se cuide. Por que é que a matéria ela está sendo de maneira extremamente uma matéria dura, uma matéria draconiana? Essa matéria do UOL, Thales, realmente fantástica. Os caras realmente são maravilhosos. Mas por que é que o Bolsonaro tem que ter bastante atenção nisso? Tá? Porque a tentativa, né? O que é uma tentativa? Falando de uma maneira rápida aqui, tá? Código Penal, artigo 14. Vamos ver se a gente consegue aqui, só para você ter mais ou menos uma noção, tá? Diz que o crime, né? Quando o crime é tentado, quando o crime é consumado. Deixa eu mudar para cá. E aí eu vou dar um zoom aqui para você ter mais ou menos uma noção, que na realidade vai ser caracterizado esse crime não apenas como destruição de patrimônio público para o cara ficar em casa, né? Pena e paga com cesta básica. Não vai ser assim. Já vou logo te avisar, não vai ser assim, tá? Os ministros estão aí no entendimento de 9 ministros contra 2. E os caras vão perder, né? Feio, tá? Os bolsonaristas vão perder. E quem foi lá, né, cometer esse tipo de barbaridade a mando de alguém vai se dar muito mal. 15, 17 anos enjaulado, tá? O que é o crime? Disse crime, né? Inciso 1º. Disse o crime, né? Ou tentativa aí. Crime consumado, crime consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal, tá? Tentativa, o que é uma tentativa? É quando
iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, tá? Vai ser caracterizado como crime mesmo, como crime não, como tentativa, tá? Consequentemente, que na realidade eles não conseguiram, não foi especificamente porque eles simplesmente pararam, e sim porque forças externas, que foi no caso aí de certo modo, né, o governo já agiu consequentemente, né, para mitigar toda aquela situação. E voltando aqui à situação do Bolsonaro, porque vai ser caracterizado como tentativa de golpe de Estado, e se assim for, vai pegar 30 anos de jaula daí para mais, tá? Falando aqui de uma maneira superficial, que ainda tem que ter a dosimetria da pena, tem que ser calculado. Cada indivíduo, artigo 59 do Código Penal, cada indivíduo tem a pena individualizada. Ou seja, essa pena que você viu para esse rapaz aí não vai ser a mesma para, supostamente, do chefe, quem mandou fazer isso aí. E por quê? Consequentemente, o Bolsonaro está preocupado, está em pânico com essa situação. Está em pânico porque, imagina o seguinte, olha, eu vou dar aqui, fazer um exemplo aqui de uma maneira bem simples para você entender. Imagina o seguinte, o cara que, de certo modo, serviu de massa de manobra, foi lá, é um exemplo, né? Ele acabou furtando, um exemplo, furtando R$100, o cara pegou lá 10 anos de prisão. Imagina o mentor, o cara que calculou tudo aquilo, que deu ordem para aquela pessoa, de certo modo, executar aquilo. O chefe, né, da quadrilha, quantos anos você acha que vai pegar? Se o bandido que pegou 100 acabou pegando aí 10 anos de jaula, o bandido maior, né, ou supostamente o criminoso, vamos colocar aqui o suposto criminoso, na teoria vai pegar aí 3, 4 vezes mais. Então você imagina, por isso é que de certo modo Jair Bolsonaro está em pânico, porque dependendo de como for, junto com a delação do Cid, se for revelado e tiver provas materiais suficientes para, consequentemente, né, incluir o Bolsonaro nesse pacote aí, você imagina que provavelmente ele vai pegar aí, vai ter sérios problemas, em especial sabendo ainda que só os 2 votos que ele colocou lá, né, do Cassius Nunes e do André Mendonça, não vão ser o suficiente para que ele venha, de certo modo, sair ileso dessa situação. Por isso que o Bolsonaro está em pânico total, essa que é a realidade, preocupado com isso, tá? Porque o que acontece? Não é simplesmente dano ao patrimônio público, tá? Não é isso. E não é esse o tema. E o Bolsonaro, ele estaria mais tranquilo se de repente se conseguisse ali caracterizar essa situação do crime, fato típico ilícito jurídico nível culpável, se os ministros entendessem, não, isso aí não foi uma tentativa, né? Não foram por circunstâncias alheias, foi simplesmente porque eles, de certo modo, se arrependeram daquela situação, eles estavam lá passeando. O Bolsonaro ficaria mais tranquilo, porque de repente o que poderia ser ali, cestas básicas, né? Uma detenção, talvez não passasse de 4 anos, então o Bolsonaro estaria tranquilo. Tornozeleira, não. O caso aqui é 17 anos, né, em regime fechado a princípio, e a coisa tá ficando feia para o Bolsonaro. E isso, de certo modo, acaba colocando não só o Bolsonaro, mas como outras pessoas, a Michelle, que o pessoal fala, os filhos, que estão apavorados não só por esse julgamento de hoje, mas também por conta, consequentemente, da delação do Cid. Porque se a delação do Cid for utilizada como prova e os caras já estão preocupados, eu vou falar isso num outro vídeo meu, a casa literalmente caiu. Eu sei que é um tema muito complicado, pessoal, mas eu sei que você conseguiu entender. Em resumo, é simples. O Bolsonaro está preocupado porque teve 9 votos, né, para que o rapaz seja condenado, né, por uma pena aí, né, de 17 anos de prisão, e ele sabe que se uma das pessoas, né, que participaram lá, que não, né, tramaram literalmente o golpe, apenas, né, serviram como uma massa de manobra lá, quem supostamente está acima disso vai pegar uma prisão realmente, né, a nível aí que quase infinito. Então, esse era o vídeo de hoje, eu queria passar para você essas novidades. Segue aí o link, né? Tá aí abaixo, aí na tela, tá passando aí o Pix do canal, se você quiser ajudar. Eu sei que você já ajudou demais, né? Assistindo o vídeo até aqui, mas de certo modo a gente consegue assinar outros jornais para trazer novidade para vocês aí. É isso, valeu, um abraço, deixa o comentário. E aí, você acha que 17 anos de prisão foi pouco ou foi muito? Comenta aí. Valeu, um abraço.